Tudo em paz na sua telinha. A partir de agora, quintou, quinta-feira, tá no ar então mais um Gazeta Esportiva aqui na TV Gazeta. E olha só, comigo hoje aqui no estúdio está ele, o Rodrigo Hilbert da Zona Norte de São Paulo. Ele, Marcelo Bacejo. E aí, Bacejão? Gentileza sua, Zé. Prazer sempre estar fazendo o programa com você. Prazer enorme estar aqui contigo também. E olha só, tem um outro cara aqui comigo, com o Bacejo, e ele tá com uma luxação na cabeça, entenderam essa? Luxação, Luxemburgo, Corinthians, de tanta derrota do Timão. Chico Lang hoje aqui com a gente, hein, Chicão? Nossa, e aí? Parece que o cara ficou a madrugada inteira com o martelo batendo na minha cabeça. Foi ruim, hein? Luxemburgo, Roger Guedes, Ave Maria. Cássio falhou, o Renato Augusto não jogou, e aí fica batendo. Fica Duílio pagou as tec. dívidas, mas está fazendo uma administração do futebol horrível, para não falar outra coisa. E assim vai, tec, martelo na minha cabeça, Cássio, mal, Gil. Bola na trave, tec. Juninho de Brocássio, tá. E a noite inteira foi assim, Zé. Não, mas calma, Chico, a gente vai falar muito do teu Corinthians, vamos falar também do choque rei que teve ontem. É dia de conferir, então, mais uma derrota do Timão na temporada, dessa vez pela Copa do Brasil. Daqui a pouquinho vamos falar muito sobre esse jogo. O clube foi alvo de novo protesto e ainda sofreu uma punição no STJD. A gente vai explicar tudinho nos mínimos detalhes logo. No Clássico do Morumbi, o São Paulo levou a melhor sobre o Palmeiras. Tudo isso e muito mais é logo depois dessas dicas. Bora lá, estamos de volta e sem perder tempo, vamos conferir como foi mais uma derrota do Corinthians na temporada. Pode rodar. Num jogo marcado pela atuação dos goleiros, o Corinthians foi a Belo Horizonte enfrentar o América e, como tem sido rotina nessa temporada, perdeu. O América assumiu o controle da partida desde o comecinho, dando trabalho para o goleirão Cássio. Porém, o gigante nada pôde fazer nesse chute cruzado do Juninho. Coelho, 1-0. O Timão foi pra cima, buscou o empate. Só que aí entrou em ação o outro goleirão da noite, Matheus Pazinato, que salvou uma. 4 vezes. Além de contar com a ajudinha da trave nessa bela jogada do Roger Guedes. O Coelho quase fez um segundo. Nesse cabeceio, Cássio brilhou. Na noite dos goleiros, América 1, Corinthians 0. Francisco Lang, a palavra é toda sua, meu querido. O que aconteceu? Boa noite de novo. Boa noite, Zé. O que aconteceu foi que o Cássio tomou um peru, não pode tomar um gol do jeito que tomou. O Gil foi driblado infantilmente por um cara que já está na praça faz tempo, que é o tal do Juninho. 35 aninhos. 35 anos. O Gil tem um pouco mais. 36. Um pouco menos, 36. Mas não pode levar um drible daquele lá. Né? Mas a culpa não é do Gil, porque quem errou foi o Luxemburgo. Primeiro colocando o Gil para marcar o Juninho. Ele sabe que o Gil não tem mais explosão. Ele é bom de marcação, ele assusta o adversário. É grandão, fortão, chega junto, se precisar brigar, briga. Não pode sair, hoje não tem um substituto para ele. Mas era só mudar de lado. Era simples. Põe aqui o Caetano para marcar o Juninho, e o Juninho não consegue, porque o moleque gruda nele. Ele não precisa ser bom de bola. É só atrapalhar o Juninho. Que aí ele não fazia esse gol aí. Nem chutar no gol, ele chutaria. E aí depois, você fala, cadê o Renato Augusto? Todo mundo ontem ligou a televisão para ver o Renato Augusto. 45 pontos de Ibope, só para ver o Renato Augusto. Cadê o Renato Augusto? Cadê? Nem no banco estava. Quer dizer, são erros assim que o Corinthians, a diretoria, o Luxemburgo, os jogadores que não sentem o momento, cometem, que levam a torcida
a imaginar que o Corinthians vai cair fora da Copa do Brasil, vai cair fora da Sul-Americana, vai brigar para não cair no rebaixamento. Agora, por outro lado, jogar nos meninos, né? Os meninos de 17, 18 anos. A média do time ontem, acho que era 23 anos, 24 anos. E isso é muito bom. Mas, por outro lado, são jogadores que, sabe, estão começando agora e a responsabilidade é muito grande. E aí, Bacete? Alguns estão sentindo, outros não. Você acha que o Cássio falhou também no gol? Eu acho. Essa bola era defensável, principalmente considerando o goleiro que estava ali debaixo da trave do Corinthians. Agora, tá na hora do Luxemburgo encontrar um time. Talvez, óbvio, a gente sabe que são 3 competições, o calendário é intenso, enfim. Talvez você não consiga repetir todo o jogo, a mesma escalação, mas tá na hora de ele encontrar uns 13, 15 jogadores ali que ele fala, ó, essa é a minha equipe, esses são os jogadores que você, faça chuva, faça sol, vai ver em campo pelo Corinthians. Isso a gente ainda não vê, mesmo com um tempo considerável de trabalho do Luxemburgo. O Corinthians jogou mal? Não creio. O resultado foi um, o desempenho foi outro. Se o Corinthians criar o que criou nesse primeiro jogo em Itaquera, tem total condição de reverter o resultado e se classificar. Só que a situação é preocupante, o time não tem confiança, o Corinthians não tem os 11 bem estabelecidos, não tem um time que o torcedor saiba falar do goleiro até o atacante de cor, e isso, sem dúvida nenhuma, atrapalha bastante o andamento da temporada do Corinthians. Você falou aí do Luxemburgo, ó, você que tá do outro lado aí, tá querendo saber o que o técnico do Corinthians falou depois de mais uma derrota do Timão? Então vamos ficar de olho aí na reportagem do meu querido Thiago Salazar. Fala pessoal, bom, como vocês devem imaginar, o nível de pressão no Corinthians aumentou muito depois da derrota de ontem, principalmente em cima desse aqui, ó, o técnico. Vanderlei Luxemburgo, a princípio, continua no cargo, muito porque o Corinthians não vai voltar para São Paulo. Jogou ontem lá no Estádio Independência e no sábado, 6h30, tem um duelo difícil aqui, ó, no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Falando em Vanderlei Luxemburgo, vamos ouvir a controversa entrevista coletiva que ele deu ontem, logo depois da derrota nessa abertura das quartas de final da Copa do Brasil. Bora lá! Hoje a equipe jogou em cima do América. É que nós temos assim, que analisar, para meu ver, aí, as derrotas. Né? Esse resultado foi pior do que do Atlético ou melhor quando foi contra o Atlético Mineiro? Pelo volume de jogo, pelas situações que nós criamos, a possibilidade de poder reverter o jogo. Quando nós estamos na Copa, não é o Campeonato Brasileiro, é Copa. Então, se você está levando para a Copa, nós tivemos esse volume de jogo que nós tivemos hoje, a intensidade do jogo, e acreditar, nós temos condição de passar. É um jogo de 180 minutos. Se fosse o Campeonato Brasileiro, eu ia falar, caramba, mas é a Copa. Então, nós temos que levar o jogo mais 90 minutos para frente. O meu pensamento é a nível de Copa. Você não pode fazer uma foto e o cara bater errado, pegar a nossa defesa desprotegida. Não pode. Tem que alguém ficar na p da bola e tomar cartão de novo. Então você vai chorando a defesa, mas cara, por que a gente vai deixar a bola seguir do time desarrumado? Bate a bola rápido. Então eu falo, a origem, você fala assim, a origem, eu tenho falado bastante, a origem do que aconteceu. E vocês ficam, mas tem que ver a origem. Aí o cara pega, bate a bola aqui, o cara sai nas costas do Gil, e como é que ele ia saber que aquilo ia acontecer? Se o cara bateu rápido a bola, não pode sair a bola rápida. Fica alguém na frente ali, toma um cartão amarelo, e aí vai ficar armadinha a defesa, entendeu? Isso foi o que eu vi no lance do gol lá. Com respeito ao que o Roger falou, cara, a gente está no futebol há muito tempo. Eu já falei antes de começar o jogo. Você deveria ouvir a entrevista toda e não contexto. Contexto é fogo, cara. Tirar do contexto e falar assim, olha, foi isso aqui. Entendeu? O Roger conversou comigo e falou depois do jogo, não teve nada disso. Vou te pegar ainda, é você mesmo que tá olhando pra cá. É que você falou que não viu o crescimento, olha como é que foi o crescimento hoje, tá vendo? O goleiro ser o melhor jogador em campo hoje. Tô brincando, tô tirando sarro, entendeu? Então é pra descontrair, porque senão fica aquele negócio só tenso, tudo. Acho que foi você, não foi não? Não, então era parecido demais, era irmão gêmeo, mas sobrou pra ti, cara. Mas valeu. Agora vamos pensar no Atlético Mineiro para sábado, que é Campeonato Brasileiro, que a nossa situação não é confortável, eu vou falar. A situação de brasileiro, nós temos que reagir muito rápido. Não dá para ficar, vamos adiar mais um jogo, não dá. A gente tem que começar a reagir. E no vestiário deu para a gente sentir que os jogadores
a bola não entrou, temos que botar a bola para dentro e não sei o quê, tivemos um volume de jogo. Então a gente sente que no próximo jogo nós vamos estar preparados e vamos agora pensar no Atlético. Gostou aí do Luxemburgo dando risada? Como é que você avalia essa entrevista dele, Escão? Teve esse volume todo, o Corinthians, no jogo? Não teve. O Luxemburgo viu outro jogo. A torcida inteira do Corinthians percebeu que a molecada estava com vontade, estava se dedicando, tudo, mas ainda falta entrosamento, falta conhecimento, apesar deles jogarem juntos há muito tempo. E também falta tranquilidade na hora de chutar a bola no gol. E isso acontece, Zé, porque o elenco não tem confiança. O elenco não tem confiança neles próprios. Não tem conjunto, não tem entrosamento e falta confiança na hora de definir o gol. Isso poderia ser resolvido se o Vanderlei Luxemburgo parasse de escalar um time em cada jogo. Ele não precisa fazer isso. É ao contrário do Dorival de São Paulo. O Dorival precisa fazer, porque uma hora ou outra, eles se machucam. Os corintianos não se machucam. E o Vanderlei Luxemburgo não sabe aproveitar isso aí, Sérgio. Pois é, Chico. Foi aquilo que a gente falou, né? Falta o Luxemburgo definir qual é a espinha dorsal dele. Se a espinha dorsal dele vai ser os jogadores mais experientes, se ele vai apostar na molecada e ignorar essa história. Mas e se queimar um jogador ou outro, vai jogar o jogador na fogueira, o moleque é novo, talvez sinta pressão. Eu acho que o Luxemburgo está na hora de ele definir qual que vai ser o plano dele. Ele sabe que hoje o futebol está cada vez mais físico, então para isso ele precisa apostar na molecada. Só que também tem os medalhões que são ídolos do clube e a gente sabe que não é fácil sacar esses jogadores para colocar um monte de moleque, ainda mais nessa situação extremamente delicada que o clube vive. Então, realmente, a situação não é nada fácil para o Lucha, né? Ontem a média de idade da zaga era de 32 anos, a zaga do Corinthians. Bom, chegou a hora de conferir como foi a vitória do São Paulo contra o Palmeiras lá no Morumbi. Então, dá uma olhada. Assim que as delegações desembarcaram no Morumbi, momentos antes da bola rolar, a presidente do Palmeiras entrou em cena, blindando o time e chamando toda a responsabilidade. Que hoje não terá coletiva, os nossos atletas não vão falar, o João não vai falar, em virtude daquela nota tão pesada que a CBF emitiu, não é? Com relação às declarações do João, eu achei melhor blindar o nosso elenco, nossos jogadores, a nossa comissão técnica. Isso vai se repetir nos próximos jogos e a senhora acredita em complô contra o Palmeiras na CBF? Olha, hoje o João não vai falar, os atletas não vão falar, vocês vão falar com a presidente do Palmeiras. O futebol brasileiro merece uma arbitragem melhor. Aliás, eu tenho certeza absoluta. E que o Palmeiras tem sido prejudicado reiteradamente. É isso que eu posso dizer a você. A guerra declarada entre Palmeiras e comissão de arbitragem respingou no clássico, no emocional de todos, dentro das quatro linhas e nas arquibancadas. O Palmeiras, menos pilhado em campo, dominou os primeiros 20, 25 minutos, encurralou o São Paulo, criou algumas chances. Aos 31, Arboleda decidiu armar. Lindo lançamento para Caleri. As dores nas costas não impediram o argentino de amortecer bonito no peito e chapelar o goleiro. Faltou precisão no arremate. No contra-ataque, Endrick arrancou, ganhou da marcação e só parou quando o Arboleda chegou para destruir. Mas o jovem atacante do Verdão acordou a coruja. Para azar dele, tinha gente amiga dormindo em impedimento. O São Paulo retornou do intervalo com mudanças e aos 3 minutos da etapa final, Caio Paulista fez tudo certinho, até exagerar na hora H. O Palmeiras, encolhido quando foi à frente, não levou perigo a Rafael. Na contagem regressiva pelo gol, atuando em casa, o tricolor deixou escapar esse aí, ó. Wellington Rato, com o Everton batido, recuou pro Luan, tirar praticamente em cima da linha. O mesmo zagueiro Luan que teve a infelicidade de desviar de leve o balaço de Rafinha para matar o goleirão e explodir o Morumba. Vitória
vitória suada, simples, mínima, que deixa o São Paulo a um empate da semifinal da Copa do Brasil. Olha, eu acho que um jogo desse tamanho, um clássico, como foi disputado, dificilmente nós teríamos aí um resultado elástico, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que foi uma grande partida, o Palmeiras teve um início muito bom, nós não encaixávamos a nossa marcação. Eu acho que no segundo tempo nós voltamos com a postura que finalizamos a primeira etapa, querendo resultado, encurtando o campo, buscando um pouco mais o gol. Vantagem, ela é importante, não é definitiva. Nós sabemos o que representa o Palmeiras, tanto fora quanto e principalmente dentro da sua casa, o que torna o jogo ainda mais perigoso e competitivo. E nós temos que ter a consciência que será um jogo desse nível aí para cima. No Morumbi, o Palmeiras jogou pouco nos 90 minutos. No Twitter oficial do clube, reclamou de possível pênalti, mão na bola de Pablo Maia. Nas redes sociais, torcedores pediram um outro penal, nesse chute do Richard Rios. Após a derrota, os jogadores saíram calados conforme combinado. Quinta que vem será a vez do Verdão falar pouco ou nada e jogar mais, fazer barulho, transformar o Allianz Parque num verdadeiro inferno verde para cima do São Paulo. Tricolor que ontem falou o suficiente, jogou o que pôde e soube usar muito bem o fator casa. Sacrossanta. Agora vamos comentar então, Chicão. Bacégio aí, esse jogo choque rei. Vamos começar pelo Bacégio agora. O que você achou dessa vitória do Tricolaço, Bacégio? Vitória importante, sobretudo se a gente considerar o que aconteceu no clássico entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né? O Morumbi estava lotado e o Palmeiras acabou vencendo graças às duas falhas do Arboleda, que ontem, na minha opinião, foi o melhor em campo, ganhou todos os duelos individuais com os atacantes do Palmeiras, foi muito bem, quase deu uma linda assistência para um gol de placa, né? Porque seria um gol de placa do Caleri. Enfim, Arboleda muito bem. O Palmeiras, nos primeiros minutos do jogo, conseguiu levar mais perigo, conseguiu chegar ao ataque com mais naturalidade. O São Paulo aparentou ter sentido um pouco de dificuldade com o esquema tático, né? Com 3 zagueiros do Palmeiras. O Gabriel Menino explorando bastante o corredor pela esquerda e o Mike pela direita, chegando muito na linha de fundo, até porque os alas tinham mais liberdade para sair para o ataque, né, com os 3 zagueiros na retaguarda. Mas, aos poucos, o São Paulo conseguiu entender a proposta de jogo do Palmeiras e igualar, talvez se movimentar de uma maneira mais inteligente. O Dorival falou isso um pouco na coletiva, né, depois que ele arrumou o posicionamento de um jogador em específico, que ele não disse o nome para não dar arma para o adversário, já pensando no jogo de volta, depois que ele arrumou o posicionamento de um jogador em específico, o São Paulo conseguiu neutralizar melhor o Palmeiras, e aí no segundo tempo o São Paulo foi dominante, criou muito mais, engoliu o adversário e merecidamente conseguiu a vitória. A gente sabe, foi uma infelicidade, né? Um desvio do Luan que talvez se essa bola não desviasse, o Everton faria a defesa sem grandes problemas, mas também o São Paulo chegou diversas outras vezes, teve chute do Caio Paulista, teve aquela bola que o Luan salvou praticamente em cima da linha. Então o São Paulo foi muito bem, agora precisa exorcizar o fantasma do Allianz Parque, né? Porque a gente sabe que na final do Campeonato Paulista do ano passado, o São Paulo tinha uma vantagem até maior, chegou a abrir 3-0 no jogo de ida no Morumbi, depois tomou um gol no finalzinho, foi para o Allianz Parque com 3-1 e essa vantagem ela simplesmente acabou com menos de 20 minutos de jogo. O São Paulo precisa ser mais corajoso, precisa ousar e não se limitar apenas em defender. Tem que jogar o jogo como se tivesse 0-0. Caso contrário, grandes chances de o São Paulo sofrer mais uma humilhação dentro do Allianz Parque. Ô Chico, e dentro disso tudo que o Bacégio falou, você acha que com o Palmeiras jogando essa bolinha que o Palmeiras está jogando aí, dá para ganhar, dá para se classificar diante do São Paulo no Allianz na quinta-feira? Olha, dá, mas o jogo não vai ser... Não ia ser no estádio da Torre, por causa do show, não é? Não, vai. O primeiro jogo vai ser lá. O estádio é Allianz Parque lá. Não, é W Torre. O estádio não é do Palmeiras. O estádio da W Torre está vendo aí a briga toda que a Leila arrumou, né? Vai ser lá, quinta-feira. Com os donos do estádio. Então vai ser lá e vai ser o último.
O último do quê? É, o último jogo, porque a partir daí a Taylor Swift Você chega... quer acabar com... Você quer Taylor Swift, você quer queimar lá 50 não, Cent, você quer tirar o estádio do Palmeiras. Não, eu não. A W Torre que está cumprindo a lei, está cumprindo o acordo. Porque o estádio é da W Torre. Porque o estádio é da W Torre. Então ele marcou shows com a Taylor Swift e agora a Taylor Swift vai ficar lá 10 mil anos fazendo show. E o Palmeiras não vai ter estádio para jogar. Ou vai ter que fazer um acordo para o São Paulo, para jogar os dois no Morumbi, ou vai ter que jogar, sei lá. Ó, eu ofereço o estádio, A Neoquímica? A Neoquímica Arena. É mesmo? É. Você acha que não tem problema? Não, desde que não quebre nada. Ah, né? você acha que vai ser tranquilo lá? Não. Um banquinho ou outro pode quebrar, mas sem vandalismo, né? Mas tudo bem, eles que se acertem, né? Falam que o estádio não, o estádio Mas vai dar ou não vai dar? O quê? Pro Palmeiras? Então, daria, se o segundo jogo fosse lá no estádio W Torre. Mas vai Vai ser. ser. Vai ser? Vai? Mas não vai 20 ter- horas na próxima quinta-feira. Bom, vamos ver se não mudam as coisas até lá. É importante uma vitória. É possível uma vitória? Mas ontem o Palmeiras não jogou nada, hein? Jogou nada. Vamos combinar, o Palmeiras, Ave Maria. E não Cruz tem credo, jogado. No primeiro tempo, mais ou menos. O segundo tempo foi todinho do São Paulo. Todinho do São Paulo. O Dorival Júnior pegou o nosso querido português, né? E colocou no bolso. Fez assim, ó, fica quietinho aí, né? E aprenda a jogar futebol. E é bom, porque ele é muito prepotente e assim ele entra na linha, né? Como dizia minha avó no passado. Entrar na linha né? Fazer Andar pelo certinho ali, né? Aquele corredor polonês. E agora, o São Paulo, se repetir o futebol de ontem, classifica. Olha, então a gente vai ver isso daí, Chicão. A Marina Buffon, minha amiga, também marcou presença ontem lá no Morumbi e preparou hoje um material completinho do tricolor. Tá curioso pra ver? 45 minutos, mas voltou a ter problemas. Vamos ver o que o Dorival falou sobre ele. Ele trabalhou ontem, um trabalho leve, mas não sentiu nada. Ele vinha realizando trabalhos paralelos, né, no departamento médico, sempre resguardando. Ele se sentiu bem, me passou confiança em jogar. Infelizmente, acabou sentindo no meio da partida. Mesmo assim, ele foi muito valente. Foi até o final, suportando dores e tudo mais. Além do Caleri, o Dorival também trouxe outras situações de outros jogadores, como foi o caso do Alan Franco, que saiu machucado e preocupa. O Dorival até falou numa brincadeira de benzer esse time, que se machuca e se machuca pra caramba. Vamos ver. Fala, só amanhã nós teremos uma posição mais segura, mas sentiu alguma coisa. Deu uma torcida muito forte também quando ele desceu. Foi mais ou menos a mesma lesão do Beraldo, naturalmente, nós não sabemos o grau, porque cada lesão é... Mas ele saltou e quando ele desceu em cima de alguma coisa, ele deve ter torcido o pé nesse momento. O São Paulo nós precisamos de um benzimento aí forte, porque as coisas não estão legais, não. Toda partida, 1 ou 2 jogadores de fora, isso aí é terrível. É isso, pessoal. Com uma reza braba ali, muito treinamento, o técnico Dorival Júnior vai ter que escalar esse São Paulo para domingo com alguns nomes diferentes ali, principalmente na zaga, já que somente o Diego Costa e o Arboleda, caso o Alan Franco fique de fora mesmo, estarão disponíveis ali na defesa do São Paulo. Até! Até então, Marina. E ó, esse benzimento aí já tá dando efeito, né? Porque com o Alan Franco acho que não aconteceu nada, não é isso, Bacégio? Pois é, Zé. Acho que a benzedeira que o Dorival consultou deu resultado, porque o Alan Franco fez exames de imagem hoje. Os exames de imagem, eles não constataram qualquer lesão na perna direita do jogador. Preocupou porque o zagueiro saiu chorando, né? Saiu de maca chorando ontem, mas não tem lesão. Ele segue se tratando no CT da Barra Funda, no Refis. E a tendência é que ele fique de fora da partida do fim de semana contra o Red Bull Bragantino, até para ser preservado, já pensando no jogo de volta contra o Palmeiras. Mas é basicamente a mesma situação do Pablo Maia. Fez exames de imagem, os exames não constataram lesão, ele vai tratar, está sentindo dor na região, mas a tendência é que em alguns dias ele já reúna condições de jogo, como foi com o Pablo Maia recentemente. Bora saber mais um pouco então da repercussão da derrota pelos lados do Palmeiras? Quem que vai chegar aqui agora? É ele, Alexandre Silvestre, ao vivo com as novidades do Verdão. Ó, Silver, tá contigo a bola aí, garoto.
pra amortecer aqui que nem o Caleri, rapaz. Só que o arremate é melhor, é mais preciso, você conhece. Ô Zé, pessoal, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, Palmeiras perdeu, já tá lambendo as feridas, porque quinta da semana que vem tem o jogo da volta. Só que nesse meio de caminho tem o Flamengo, sábado à noite, pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Confronto direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo deu uma disparada lá na frente, o Flamengo tem 25 pontos, é o terceiro. O Palmeiras vem a seguir em quarto com 23 pontinhos. O Abel Ferreira retorna de suspensão, estará no banco de reservas. E aí a questão, poupar ou não poupar? Eu não acredito que ele vá poupar, que ele vá colocar time reserva contra o Flamengo, muito pelo contrário, o jogo é decisivo, senão joga a toalha e esquece do Campeonato Brasileiro. E o jogo contra o São Paulo é só na quinta-feira, de sábado para quinta, dá tempo de recuperar. O que ele pode fazer é não arriscar jogadores que estão em fase de recuperação, em fase de transição. O Rony fazendo o tratamento, foi desfalque ontem. O Zé Rafael já na transição no gramado, problema no joelho, não jogou contra o São Paulo. Então talvez ele preserve esses dois caras para o jogo contra o São Paulo e não os coloque em campo diante do Flamengo à noite, sábado, no Allianz Parque. Estarei nessa pela TV Gazeta. Abel Ferreira, em contrapartida, vai poder contar com o retorno do Arthur, que não jogou contra o São Paulo, não pode disputar a Copa do Brasil pelo Palmeiras, porque iniciou a competição desse ano pelo Bragantino. Então o Arthur certamente joga. Acredito em um time forte contra o Flamengo e a força máxima disponível, até sacrificando algum jogador se for necessário, contra o São Paulo na quinta-feira. Dois atletas estão de saída, pediram para o clube, pediram para o Palmeiras, querem se movimentar mais, ter mais oportunidades, principalmente o terceiro goleiro do elenco, o Vinícius Silvestre, está de saída para o Portimonense de Portugal, e o Bruno Tabata, que não conseguiu se fixar, teve algumas oportunidades, se lesionou, quando voltou também não deu tanto conta do recado, está de malas prontas para jogar no futebol do Catar, no Oriente Médio. É isso, por hoje, do Palmeiras. Um abraço, pessoal. Abraço, meu querido Silvestre. Então agora você, Marcelo Bassege, você é o Abel Ferreira. Você pouparia contra o Flamengo ou não? Lembrando que é um jogo muito importante, Campeonato Brasileiro, adversários ali diretos na briga pela parte alta. Pouparia ou não? Não, com toda certeza eu pouparia, sem dúvida alguma. Tudo bem, é um confronto direto pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. A gente está falando do Flamengo, que talvez nos últimos anos tem sido o grande rival do Palmeiras, não historicamente, porque a gente sabe da tradição do derby contra o Corinthians, dos clássicos contra São Paulo e Santos, mas nos últimos anos o Flamengo é quem tem feito frente ao Palmeiras. Só que o Campeonato Brasileiro tem mais não sei quantas rodadas aí pela frente, pelo menos aí mais de 20 rodadas pela frente, dá para o Palmeiras correr atrás. Quinta-feira, com o Allianz Parque lotado, o Palmeiras não se pode dar ao luxo de ser eliminado para o São Paulo pelo segundo ano consecutivo na Copa do Brasil. Então eu acho que o Abel Ferreira ele deve talvez ir com um time misto, não diria com um time completamente reserva, mas com um time misto e talvez levar aí para o jogo contra o São Paulo a força máxima e, se for o caso, até levar alguns jogadores para o sacrifício, como o São Paulo fez com o Caleri ontem. A gente sabe da situação do Zé Rafael, do Rony, mas o Zé Rafael já iniciou o processo de transição, então eu não acho impossível o Zé Rafael aparecer como novidade para o jogo de quinta-feira e o Rony também não. Resta saber em quais condições eles vão se encontrar até quinta-feira para essa decisão no Allianz Parque. O Chico Lang quer gastar todo o tempo dele no Corinthians, então o Thiago Salazar tá de volta aqui para o debate para atualizar vários assuntos relacionados ao Esporte Clube Corinthians Paulista. O papo agora vai desde protesto até punição. Conta tudo pra gente, meu querido Thiago Salazar, tá com você, meu irmão. Fala, Zé, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, como a gente sempre fala, todo dia é uma bomba, né, Zé? Assunto é o que não falta no Corinthians. Vamos começar então falando da pressão que a torcida, alguns torcedores fizeram no hotel que o Corinthians está lá hospedado em Belo Horizonte, logo depois da derrota pro América. Acabou o jogo, o Luxemburgo deu coletiva, o time foi voltar pro hotel, dá uma olhada como é que foi a recepção.
Zé, e para piorar, a esposa do volante Maicon acabou batendo boca ali por mensagens com um torcedor do Corinthians, que a princípio ali estava cobrando, fazendo críticas ao Maicon, que é marido dela. E no meio dessas mensagens vazadas, ela disse que 98% dos jogadores estão com salários atrasados. Imagina, repercutiu muito. A diretoria do Corinthians já se manifestou, negou que esteja com salários atrasados. E a informação que eu tenho, Zé, é que os salários dos jogadores, no que diz respeito à carteira CLT, tá tudo ok, tá tudo em dia, mas a gente sabe, a diretoria admite que alguns direitos de imagem, alguma parte ali de direito de imagem, FGTS, há sim algumas pendências, alguns atrasos, e é isso, não passa disso. Segundo a diretoria do Corinthians, ela já pediu desculpas pelas redes sociais e tudo mais, ou seja, a pressão realmente está muito grande e acabou ficando ainda mais quente com esse post aí da esposa do Maicon. Falando de Rojas, Matias Rojas vai ser reforço do Corinthians, ainda não foi anunciado. Por quê? Porque o Corinthians tinha sofrido ali a questão do transfer ban com o Bozelli, né? Teve também com o empresário do Bruno Mendes e também teve com o Argentinos Júniors por causa de uma parcela da compra do Fausto Vera. O Corinthians já fez o pagamento na última sexta-feira, mas o Argentinos Júniors não deu baixa na FIFA, não comunicou à FIFA sobre o pagamento. O Corinthians que teve que fazer esse comunicado, e aí são 5 dias úteis até cair o transfer ban. Esse quinto dia útil vai ser na sexta-feira. Então, há sim esperança no Corinthians do Matias Rojas ser apresentado, ou anunciado, já que ele está em Minas, deve ser apenas anunciado e quem sabe entrar em campo sábado, 6h30 da noite contra o Galo lá no Mineirão. Para isso, não basta ele cair essa questão do transfer ban, não basta derrubar a questão do transfer ban. Ele tem que aparecer no bid até às 19 horas. Se ele aparecer até às 19 horas de sexta-feira, aí sim o Matias Rojas vai ficar liberado para jogar no sábado contra o Galo. Falando em jogador novo que está chegando, o presidente do Fortaleza confirmou que o Zé Wellison, primeiro volante do Fortaleza, 27 anos, o Corinthians tem interesse no Zé Wellison. O Corinthians pretende contratar esse jogador. Segundo o presidente do Fortaleza, o Corinthians quer envolver jogadores e não dinheiro nessa negociação, mas deste jeito o tricolor não quer fazer negócio. Então vamos ver se o Corinthians vai avançar de uma outra maneira ou não. A gente vai continuar aqui atualizando essa situação. E, mudando agora de novo de assunto, vamos falar sobre aquele caso de cantos homofóbicos. Você vai lembrar, contra o São Paulo, a torcida do Corinthians ali proferiu alguns cantos homofóbicos. Foi punido primeiramente ali de um jogo sem torcida. O Corinthians recorreu, conseguiu o efeito suspensivo, teve torcida contra o Red Bull Bragantino, mas agora o STJD bateu o martelo. O Corinthians vai ter de cumprir um jogo sem torcida na Neoquímica Arena. Tende a ser o jogo contra o Vasco. Como o jogo contra o Grêmio foi transferido, a gente não sabe quando vai acontecer, provavelmente esse jogo que o Corinthians vai fazer sem torcida vai ser contra o Vasco da Gama, Zé. Agora eu passo a bola para vocês comentarem tudo isso. Será que vocês lembram de tudo? Um abraço, meu. Bora lá falar do Corinthians então, meu querido Chico Lang. Eu sei, foi muita coisa que o Salazar falou. Rojas, a esposa do Maicon, que mais? O Wellison, que mais? Protesto, punição da homofobia por conta dos cantos lá homofóbicos. Pode falar do que você quiser. Olha, eu vou falar da parte política, eu vou deixar a parte técnica para o... Perfeito, você manda aqui. Falar. Então eu vou começar abordando esses protestos que aconteceram ontem. Sim. Que, para meu modo de ver, foram políticos. Evidentemente que alguém foi lá e fez aquele protesto, alguém mandou, algum dos candidatos da oposição, ou a própria situação, vai saber. Está todo mundo brigando pelo trono de mel. Né? Uma vez, quando eu era repórter, Vicente Mateus, né? Eu cheguei, né, na sala que o Vicente Mateus trabalhava, que não era lá no quinto andar, não tinha nem quinto andar ainda, e eu sentei na cadeira dele lá. Refacerei na cadeira, né? Aí ele falou assim: ei, meu filho, tá gostoso aí, né? Eu falei: tá, seu Vicente. Desculpa, levantei toda formada. Ele: não, pode ficar aí que não tem problema. Eu falei: ué, não tem problema porque a cadeira não é sua. Ele falou assim: não tem problema para você.
que não vai ser candidato a vice-presidente de futebol. Agora, todo cara que senta aí, que é vice-presidente de futebol, quer virar presidente. Então você não é meu rival. Eu deixo você sentar mais um pouquinho. Mas não assina nada, hein? Não mexe em nada, hein? Que tá tudo certo para assinar. Então é mais ou menos isso. E aí, ano político é assim mesmo, oposição contra a situação, situações absurdas. Esse negócio aí que falaram do 13º atrasado, direito de imagem, isso é para 3, 4 jogadores. A maioria dos jogadores é tudo feijão com arroz, né? É tudo marmitão. O cara tem que jogar e é tudo garotão também. Não é todo mundo que ganha 2 milhões, 1,5 milhão por aí. No Palmeiras, todo mundo ganha 3, 4 pau. E como é que você vai fazer? Você acha que eles recebem tudo certinho todo mês? Não. Há um atraso aqui, um atraso ali, mas as coisas vão se ajustando. E, por último, não posso falar da grande contratação que o Corinthians fez, que é do Martin Rojas, que, no meu modo de ver, não é o Renato Augusto, não é o Riquelme, mas, nossa, vai fazer uma diferença enorme a favor do Corinthians do Luxemburgo. E aí, Bacégio? Quando a fase é ruim, né? Como se não bastassem Tem dia que nem de noite, Bacégio. Como se não bastassem todos os problemas que o Corinthians já tem. Agora já tem também a esposa do Maicon respondendo o torcedor, dizendo que ela e o Maicon querem ir embora do Corinthians. No meio disso tudo, o Rojas viajando para Belo Horizonte, acompanhando o elenco, mas não podendo jogar. Fica aquela indefinição se ele vai poder estrear contra o Atlético Mineiro. E a gente sabe que o jogador que vem de fora, talvez ele precise de um tempo maior para se adaptar. A gente acompanhou isso, por exemplo, com o Galopo no São Paulo, que foi um grande investimento do clube, não conseguiu render o que era esperado logo de cara, mas depois se tornou o artilheiro da equipe, se tornou uma peça-chave, se lesionou, é verdade, infelizmente, foi uma infelicidade, mas assim, é algo que pode acontecer também com o Rojas. E o Corinthians e os corintianos vão precisar ter paciência. Agora, será que eles terão paciência? Porque o cenário no qual o Corinthians se encontra hoje não permite que o torcedor tenha a paciência que talvez seja necessária para o Rojas nesse processo de adaptação ao futebol brasileiro. É o que a gente vai aguardar. É um investimento alto que o Corinthians está fazendo e por isso que ele precisa ter todo o cuidado para inserir o jogador gradativamente e dar tempo para que ele se adapte. Caso contrário, a trajetória dele será comprometida logo no início. Bom, então bora lá, último contato agora com a minha amiga Marina Buffon para falar mais um pouco do tricolaço, do São Paulo. Fecha o noticiário então aí do São Paulo pra gente, Marina, tá contigo. Fala, Zé, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta quinta-feira, um dia depois da vitória aí por 1-0 em cima do Palmeiras. E um dado chama atenção em relação ao São Paulo. O poderio defensivo da equipe do Dorival Júnior, que nos últimos 5 jogos levou apenas 2 gols. Lá contra o Atlético Paranaense, naquela vitória que começou perdendo, levou o gol do Vitor Roque e depois faz os 2 gols em pleno Morumbi, consegue essa virada. E depois no 1-0 contra o Cruzeiro lá em Minas, sendo que esse gol, na realidade, foi um gol contra do próprio Rafinha, que fez o gol ontem, teve o desvio do Luan, é verdade, mas o gol é do Rafinha, não é? Vamos ouvir o que o Dorival Júnior falou justamente sobre a defesa são paulina. Olha, realmente foi uma bola em cima do Rafael. Acredito que mais uma ou duas na primeira etapa. Chutes de longe. Na rodada anterior, nós não tivemos, a não ser uma bola parada do Fluminense, e fomos atacados. E o Rafael apareceu novamente, fazendo uma bela defesa. No jogo com o Cruzeiro, da mesma forma. Tanto que o gol do Cruzeiro foi um gol contra, sem que eles tivessem feito uma finalização no nosso gol. Eu acho que alguma coisa de bom essa equipe ela apresenta. É questão de tempo e que alcance uma regularidade nesse quesito, nesse sentido, para que tenhamos uma equipe cada dia mais fortalecida. Então é o que o Dorival diz, né? Alguma coisa de bom deve ter nessa equipe, principalmente na defesa, por que não? Porque esses 2 jogos que a gente comentou que levou gols, um venceu de virada, o outro acabou perdendo, mas são 3 vitórias seguidas. Contra o Tigre, pela Sul-Americana, contra o Fluminense, igual o Dorival comentou, e mais recentemente ontem, diante do Palmeiras. E aí os jogadores, em sua maioria,
foram repetidos, né? O goleiro Rafael, o Rafinha na lateral, jogando os 4 jogos, só aí em uma das partidas o Natan é que jogou, o Arboleda presente também em 4 partidas, Alan Franco junto com o Beraldo que se machucou, ainda está nessa fase, né? Ontem estava com o tornozelo ainda inchado ali e ainda não tem uma previsão de retorno, e na lateral esquerda o Caio Paulista também em um jogo, o Patrick. Então, é uma defesa que vem sendo construída aí com muito pouco tempo no trabalho do Dorival Júnior. Lembrando que ele está aí mais ou menos 70 dias à frente do São Paulo neste retorno, retomando os trabalhos e conseguindo esses bons resultados. E não sei se vocês concordam comigo, mas uma boa defesa é o que precisa para casa estar no lugar. É ou não é, Zé Paz? Se você falou, quem sou eu para discordar, viu, Marina? Vamos ver o que acha a galera aqui. Até porque, né, Bacégio, Chico, a defesa do São Paulo vem mudando aí com algumas lesões, né? O Beraldo se machucou, aí o Diego Costa se machucou também num dado momento. O Diego Costa hoje parece que está atrás do Alan Franco. O Alan Franco entra, dá tudo certo. É por aí, Bacégio? É por aí sim, Zé Paz, porque o Beraldo e o Arboleda, eles ficaram durante um bom período sem sofrer gols, né? Sempre que a dupla de zaga era formada por esses 2 jogadores, o São Paulo saía com a meta intacta. Depois, o Dorival teve que rodar um pouco mais a zaga, dar oportunidades ao Alan Franco, dar algumas outras oportunidades ao Diego Costa. A zaga, ela foi mudando. O São Paulo sofreu alguns gols, mas o Dorival Júnior, ele tem por característica, todo o trabalho dele costuma contar com uma defesa sólida. Ele dá prioridade a isso porque ele sabe que se a defesa estiver organizada e ele não sofrer gols, o trabalho fica mais fácil porque ele só precisa se preocupar em fazer pelo menos um. Agora, o Caio Paulista era um jogador que preocupava muito o Dorival Júnior pelo fato de ele ser um atacante de origem que passou a atuar há muito pouco tempo na lateral esquerda. Do meio para frente, a gente não tem dúvidas e o torcedor mesmo está vendo a qualidade do Caio Paulista. Ele é um jogador muito habilidoso, é o maior driblador do elenco do São Paulo hoje, vem levando a melhor na maioria dos duelos individuais ali pela esquerda, no setor ofensivo, mas na defesa, no início ele pecava um pouco, agora não mais. Porque o Dorival tem trabalhado muito, especialmente com o Caio Paulista, os aspectos defensivos, a linha de posicionamento, a bola aérea, como ele tem que fechar o espaço do atacante ou do lateral direito. E isso tem ajudado muito o Caio Paulista, que vai cada vez mais se consolidando como uma unanimidade no São Paulo, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa parte defensiva do São Paulo é algo que tem que ser considerado e até exaltado, porque o Dorival Júnior vem fazendo um grandíssimo trabalho em relação a arrumar esse sistema defensivo, mesmo com tantos desfalques. Porque a gente lembra que o Igor Vinícius, titular absoluto da lateral direita, está lesionado. Wellington, titular absoluto na lateral esquerda, lesionado. Ferrarese, lesionado. Beraldo agora, lesionado. Então, mesmo sem várias opções que talvez seriam titulares, a defesa do São Paulo segue sendo bastante sólida. E aí, Chico, rapidinho, Dorival, o melhor técnico do Brasil? Olha, não é o melhor técnico do Brasil, mas deu um nó tático no Abel Ferreira, né? Que não é o melhor técnico do Brasil, é português, por isso que não pode ser técnico brasileiro, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, seja qual for a tática que o Dorival vai usar daqui para frente, que ele não deixe de defender com 8 e atacar com 2. Principalmente contra o Palmeiras. O Palmeiras, resumindo tudo, se defende com 7 e ataca com 3. E se ele continuar nessa toada, ele vai ter sempre um homem para atacar e 2 super atacantes para incomodar a defesa do Palmeiras. Então, Dorival, fica na sua que ninguém se machuca. Bom, e o atrito entre Palmeiras e CBF está sendo observado atentamente, sabe por quem? Pelo Flamengo, é isso aí. O vice-presidente do rubro-negro, o Marcos Braz, falou hoje sobre esse assunto. Vamos assistir. O que não pode, pela extensão ainda que falta no campeonato, se possa ter uma pressão dessa em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem para que falando que o sistema não interessa do Palmeiras ser campeão 2 vezes. O Flamengo foi campeão 2 vezes agora, aí há pouco aí. Enfim, é muito preocupante. E mais preocupante ainda, eu não quero ser irresponsável no que eu vou falar, mas é mais preocupante ainda, a torcida do Palmeiras vir fazer pressão aqui na CBF. Porque também, se o Flamengo, se a gente acordar aqui querendo fazer pressão,
Imagina a torcida do Flamengo querer fazer pressão ali na CBF. Aí é um problema do Palmeiras com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e por essas outras situações que eu falei. É assustador, mas a gente não está não acompanhando, a gente está atento e espero que quem cuida da arbitragem, espero que o presidente da comissão de arbitragem, se está dentro de um processo de protocolos lá, que siga tentando melhorar sempre, mas sem ajoelhar para nenhum tipo de forçação de barra. Começou a treta, meus amigos. Começou a treta porque agora o Marcos Braz entrou na parada. Lembrando que o Flamengo jogou ontem pela Copa do Brasil, ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense no Rio de Janeiro, então leva a vantagem lá para o sul do país no próximo jogo das quartas aí da Copa do Brasil. Mas agora essa treta... Foi um resultado ruim. Foi ruim? Foi um Por quê? resultado péssimo. Saiu perdendo, virou gol do Bruno Henrique. Mas ganhou de pouco, né, Zé? Você acha? Opa. Lá vai ser tenso. Mas e o Marcos Braz? Tá tenso? Olha, o Marcos Braz é o seguinte, ele está repetindo aquilo que eu disse indiretamente, que o Palmeiras, na verdade, está criando factoides para aparecer. Porque o Palmeiras ele não tem outra forma de aparecer e de querer contestar a superioridade de torcedores, a grandeza de um Corinthians, a grandeza de um Flamengo. Ele não tem como fazer isso. Então ele tem que criar factoides, que criar uma pressão em cima, né, do jogo, em cima da hora, como a Leila chegou lá ontem, no Palmeiras, arrotou uma porção de regra ali, para não falar outra coisa. Né? E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ela só ganhou divulgação. Então o Palmeiras, daqui para frente, vai fazer essas táticas. Uma táticazinha de guerrilha, né? No dia do jogo eu chego no seu estádio, faço o escarcéu, o meu time perde e eu vou embora. Você acha que vai ser assim, Sérgio? E o Marcos Braz, ele é macaco velho, Nossa, né? Ele já começou a falar sobre tudo isso para já fazer também uma pressão nos bastidores. Agora, falando um pouquinho do jogo, o Bruno Henrique, para mim, é uma das principais contratações do Flamengo, né? É um cara que estava sendo recuperado, né? Se recuperou de lesão recentemente. Mas se a gente considerar como reforço, é o principal reforço da temporada, porque como joga a bola o Bruno Henrique? Joga demais. E ó, Gazeta Esportiva de hoje, então, chegando ao fim de papo. Obrigado, Francisco. Marcelo, não dá pra falar mais nada. Tchau, fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Não dá pra falar mais nada. Tchau, 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 tchau.